Hoje nós vamos discutir um tema muito importante quando se trata do ensino de língua escrita, que é justamente o ensino de ortografia. E para falar desse tema, convidamos a professora Maria José Nóbrega, vai nos acompanhar nessa discussão. Professora formada em Língua e Literatura Vernáculas pela PUC de São Paulo, com mestrado em Filologia e Língua Portuguesa pela USP, atuou em programas de formação continuada junto ao MEC, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Atualmente, ela é professora do curso de especialização em formação de escritores do Instituto Superior de Educação Vera Cruz, na capital paulista, e assessora várias escolas particulares. Também é consultora pedagógica das revistas Carta na Escola e Carta Fundamental, da editora Confiança, coordenadora dos projetos de leitura da editora Moderna e organizadora da série Como Eu Ensino, da editora Melhoramentos. Nesta série, ela é autora do livro Ortografia, que foi publicado em 2013. E é sobre esse livro que hoje nós vamos conversar. Boa tarde, professora. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, internautas. É um prazer, finalmente, conversar com todos vocês. A gente estava aqui ansioso, torcendo para que a conexão se estabelecesse o mais rápido possível. Vamos lá. É verdade. Antes de nós começarmos as perguntas, eu gostaria, em nome de todos daqui, de agradecer as pessoas que participaram, né, enviando perguntas. Vou falar primeiro das 5 top, que eu brinquei que são as 5 top, são as 5 primeiras perguntas que chegaram para nós. Então, vou agradecer nominalmente a Betânia Barreiros S. Henrique, que é de Osasco, de São Paulo, da Adriana Guzmão, que mandou a pergunta pelo Face, Nazaré C. Aquino, Serra, no Espírito Santo, a Luciene, de Jacareí, São Paulo, e a Luísa Chipo. Não tenho aqui a cidade, mas agradecemos da mesma maneira. As perguntas dessas pessoas, de outros internautas que foram feitas, eu vou inserir nas minhas perguntas, nas nossas orientações aqui, e delas, algumas eu vou fazer diretamente para a professora. Vamos começar então. A primeira questão é definir aquilo que o livro trata com tanta propriedade, que é a questão do ensino de ortografia, uma ortografia reflexiva. Eu vou começar então pela pergunta da Luciene, de Jacareí, que tem bastante a ver com isso. A Luciene diz o seguinte: muitas vezes ouvimos de professores de anos iniciais do ensino fundamental que não se trabalha com questões ortográficas com os alunos, pois não é algo reflexivo, mas memorização. Como poderíamos auxiliar o trabalho dos professores no que se refere ao ensino das questões ortográficas de modo reflexivo? Que é a proposta do seu livro. Andréa, essa questão acho que é muito oportuna. Como é que é o nome da internauta mesmo? Luciene. A questão da Luciene é muito interessante, porque assim, durante muito tempo a gente aprendeu a se debruçar sobre as escritas iniciais das crianças, quando elas ainda não dominam o sistema de escrita alfabética, e compreender que ali tem pensamento, tem reflexão, tem hipótese a respeito de como o sistema funciona. E durante muito tempo a gente achou que na hora que a criança compreendesse que as letras representavam sons da fala, e que ela ficasse alfabética, então aí se esgotava a possibilidade de reflexão. Isso revela, às vezes, que a gente precisa conhecer um pouco mais o objeto que se ensina, no caso, a ortografia. Há muitos conteúdos que precisam ser memorizados, mas há muitas regularidades que podem ser ensinadas sem sobrecarga da memória. Então, é essa a abordagem que a gente tenta fazer, exatamente dar a conhecer que regularidades são essas e orientar o trabalho no sentido de promover uma reflexão a respeito de como as relações entre as letras e os diferentes valores que elas podem apresentar acontecem. Ok, então, para que todos entendam bem essa linha de trabalho, né, da ortografia de uma maneira reflexiva. De acordo com a obra, a senhora afirma o seguinte, que investir pesado no que é regular e frequente, isso reduz drasticamente o número de erros dos alunos. De uma maneira geral, qual é a diferença dessa linha de trabalho
e para tradicional, que a senhora acabou de citar justamente a questão da memorização, da repetição, de reescrever palavras para tentar memorizar. Qual é a diferença, as diferenças fundamentais entre essas duas linhas de trabalho? Bom, eu vou falar da minha experiência como estudante, que provavelmente deve ter sido a experiência de muitos. Quando havia um problema ortográfico identificado no trabalho, havia um erro no texto, a professora assinalava e eu tinha que escrever algumas vezes aquela palavra de maneira correta. Variava um pouco do humor da professora, de 5, 10, às vezes 15 vezes. O que estava subjacente a isso? A ideia de que a gente aprendia a escrever memorizando. Portanto, cada palavra errada, escrevendo algumas vezes para memorizar. Só que não é assim que a gente aprende nada. Normalmente, há padrões, há regularidades que permitem que a gente, analisando a posição da letra na palavra, a letra que vem antes e a letra que vem depois, a gente consiga antecipar muito assertivamente, pelo menos que letra é em algumas situações, em outras, uma possibilidade que, no caso de você ter mais de uma letra competindo para representar um som no mesmo lugar, seria o caso de procurar um dicionário para esclarecer. Um exemplo é o uso do R2R. Não é preciso recorrer ao dicionário para saber se uma palavra é com R ou dois R. Se você analisar a posição e início, mesmo que o R seja forte, jamais você terá dois R's. Em posição final, a mesma coisa. E aí você só precisa analisar o contexto intra-palavra, né? Então, é esse tipo de abordagem que reduz bastante a sobrecarga da memória. E é isso que faz, por exemplo, o aluno poder antecipar algumas questões e eliminar algumas dificuldades na hora da escrita, por exemplo. Por exemplo, Andréa, se o estudante está com dificuldade de saber se ele tem que colocar C ou C cedilha numa palavra como paçoca, né? Se ele olhar a letra que vem depois, vendo que depois é o O, não poderia ser o C apenas, precisa ser o C cedilha, porque a letra C só representa esse som quando depois você encontrar a letra E ou I. Então, é esse tipo de análise. Agora, se ele tiver na dúvida se paçoca é com C cedilha ou com dois S's, a coisa mudou de figura. Porque entre duas vogais, quando a segunda vogal é O, poderia tanto ser C cedilha como dois S's. Aí, luz amarela. É melhor não arriscar, é melhor consultar o dicionário. Isso que é bacana, a gente não vai trabalhar para não ter erro nenhum, porque isso é uma meta inatingível. Todo mundo que escreve recorre ao dicionário para esclarecer como se escreve uma ou outra palavra. E é preciso não deixar a criança titubear. Na dúvida, dicionário, que é o pai dos sabidos, não dos burros, como as pessoas brincavam antigamente. Mostrar para o aluno que o dicionário é um instrumento importante no momento em que ele está produzindo um texto, por exemplo. Ele pode acompanhar o aluno nesse momento, não é? E a gente consulta o dicionário não apenas para saber o sentido de uma palavra, mas também para saber como se escreve. Uma coisa muito divertida é que se uma criança, por exemplo, acha que paçoca é com dois S's, e ela vai tentar achar e não encontra, ela muitas vezes reclama, nossa, esse dicionário é muito ruim, nem a palavra paçoca tem aqui. E é bacana ajudar a criança a deduzir que se ela não está achando onde ela pensa, isso pode ser um índice de que ela está procurando com a letra errada. Vamos dar uma olhadinha na paçoca com C cedilha, se eu estava achando que era com dois S. Então, esse tipo de uso do dicionário, de estratégia para deduzir, quando você não encontra numa determinada letra, pode ser outra, isso é bacana e é importante trabalhar em sala de aula. Então tem até técnica, né? Desenvolver as técnicas de uso de dicionário também com as crianças. É verdade.
Professora, duas questões que estão muito ligadas ao ensino de ortografia, duas inseguranças ou duas reclamações até, são de algumas interferências externas, né, a questão ortográfica, a escrita do aluno. Uma delas, que o professor Fiorin chama até de internetês, que isso já vem há um tempo, desde que a internet apareceu nas nossas vidas, já é uma questão que é levantada com frequência, e difícil trabalhar, mostrar para o aluno que tem uma função em cada contexto, né? Então, vamos pensar um pouquinho até que ponto isso realmente interfere. Mas uma questão que aparece no livro, que é importante igualmente, a questão das marcas da oralidade, que estão influenciadas pela questão regional, pelo falar dos pais, da família. Como fazer nesse sentido, né? Que estratégias usar para que essa questão, que é tão próxima do aluno, tão cotidiana, não interfira tanto, né, na produção de texto dele, na questão da oralidade especificamente? Olha, eu vou começar a responder sua pergunta de trás para frente, falando exatamente da questão da oralidade. Quando uma criança ela está em processo de alfabetização, ela se apoia fortemente na fala. Quem já acompanhou uma criança se alfabetizando ou dá aulas para a criança desse segmento, sabe que a criança precisa oralizar tanto para ler como para escrever. A leitura silenciosa ainda não se coloca. E nesse sentido, ela se apoia fortemente na língua falada para escrever. E uma primeira hipótese é ela tenta representar os sons da fala com letras que ela julga um a um, aquele som, aquela letra. Então, por exemplo, uma palavra como girafa, a criança pode escrever com a letra J, porque se ela quisesse escrever girafa, ela usaria o G, né? Ela começa a meio que fazer com que as letras sejam especializadas para representar determinados sons. Isso é o que se chama valor de base. Por exemplo, a letra G ocorre mais vezes com G. Por exemplo, é só você imaginar, tem 3 vogais que ela pode virar o G, quando depois é o A, o O ou o U. Quando vier qualquer consoante, depois também é G, ela só dá G quando é E e I. Portanto, ela tem mais oportunidade de ver a palavra funcionando como G. Por isso ela usa. Quando ela quer representar o G, ela usa o J. Então, é um sistema, ela de algum modo simplifica o sistema ortográfico. Só que não é assim que as coisas funcionam. E, portanto, ela vai ter muitos erros, principalmente logo depois que ela compreende o sistema de escrita alfabética, nessa tentativa de representar. E aí o bacana é conversar com as crianças que a gente fala de um jeito e escreve de outro. E que lugares são esses? E apoiar um pouquinho em certas regularidades que têm a ver com a própria gramática da língua. Um exemplo, a gente costuma falar o em contextos em que você tem o ditongo ou, por exemplo, anel de ouro, bolsa de couro, ele pegou, ele viajou. Esse ou de final de palavra é um ou dos verbos. Viajou, comprou, participou. Se eu começar a mostrar para as crianças que tudo que corresponde a ações que um personagem numa narrativa faz, por exemplo, você fala ou, mas precisa escrever ou, você vai construindo regularidades. Nesse caso aqui, regularidades apoiadas naquilo que é a morfologia, que tem a ver com essas orientações gramaticais que a língua dá. Tempo, modo, pessoa e número, aqui no caso dos verbos. Com relação ao internetês, a gente trata como uma enorme novidade a questão, por exemplo, de usarmos muitas abreviaturas, simplificarmos a escrita. Só que isso sempre houve na língua. Basta abrir um dicionário, que é um suporte à prova de qualquer suspeita, para ver que todos eles apresentam lá a sua lista de abreviaturas, não é verdade? No meu livro, eu coloco um exemplo de uma carta que foi escrita pela Bárbara Leodora,
que é uma inconfidente, casada com o Alvarenga Peixoto, uma mulher culta, na época, uma poetisa, e se você for olhar a carta da Barda, está cheia de abreviaturas, na escrita manuscrita, para simplificar. Então, o que é importante entender também, quando a gente fala em internet, se você entrar no portal do Letramento ou em outros portais, você vai encontrar uma quantidade enorme de textos que não são escritos, aspas, no internetês. Então, de novo, qual é a questão? É a questão da adequação. Quer dizer, esse internetês acaba servindo para essas comunicações mais online, simultâneas, sincrônicas, de mensagens em que há quase uma simultaneidade na conversa, quase como se fosse uma conversa oral. Então, eu não tenho medo do internetês, não. Os próprios fóruns de discussão de internet, as pessoas que participam se corrigem, né? Então, se alguém coloca alguma bobagem, algum erro ortográfico, ou reduz demais, eles mesmos se corrigem. Então, depende do seu público-alvo, para quem você está enviando, pensar mesmo nessa adequação de linguagem de cada gênero, de cada situação. É isso, também acho, André. Uma próxima questão. Então, pensando no aluno, em que momento a interferência direta do professor nessa correção do texto do aluno, nessa produção, qualquer produção que seja um exercício, em que momento que essa questão da interferência direta na ortografia deve acontecer? Porque nós estamos pensando em alunos, alguns deles que estão ainda se apropriando, né, da escrita, estão conhecendo ainda. E nesse momento, porque é uma dúvida, é uma questão, né, para os professores, em que momento interferir diretamente para o aluno, marcar isso para ele? Olha, tem uma questão que eu acho que com relação à ortografia, que é perversa, a palavra é essa, né? É que muitas vezes a gente faz uma coisa que o bom senso diria que não é para fazer. Por exemplo, faz algum sentido avaliar o estudante por alguma coisa que ainda não foi objeto de ensino? Não, ninguém, brincando, colocaria na prova algo que não ensinou. Mas a ortografia parece que está liberado. Você pode corrigir tudo, mesmo aquilo que tenha sido objeto de reflexão ou não. Bom, o resultado disso é desastroso, porque isso não garante a aprendizagem, porque é muito difícil que o estudante possa se apropriar de todas aquelas regularidades que estão implicadas naquela produção. Então, o que é importante é que o professor vá apontando aquilo que foi objeto de reflexão. Conforme ele vai estudando, por exemplo, ele vai fazer com que as crianças descubram quando é que se usa um ou dois R's. Então, ele organizou lá um ciclo de atividades, organizou um corpus de palavras para as crianças classificarem. Depois, elas reescreveram as regras que elas descobriram. Depois, ele fez um conjunto de atividades para sistematizar e garantir que elas se apropriassem. Aí ele começa a dar dicas. Olha no seu texto, vê quantas palavras em que palavras você usou a letra R. Tá tudo bacana? Você usou um onde tinha que ser um, dois onde tinha que ser dois. Nessa hora você pode fazer intervenções. Os outros problemas que você identifica, você pode ir anotando como tópicos futuros para trabalhar numa outra sequência de atividades. Então, quer dizer, trabalhar, cobrar o que efetivamente foi sistematizado em aula, com atividades, principalmente, e o que ainda não posteriormente. Mas desde o início... Andréia, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa separar, que é corrigir e revisar, né? Enquanto a tarefa de corrigir é uma prerrogativa do professor, porque, em geral, implica atribuir nota, implica em verificar se a criança aprendeu ou não algo que está sendo ensinado, revisar é prerrogativa do escritor. Qualquer escritor que produz um texto tem como parte da sua tarefa
de preferência não imediatamente após a produção, voltar para o texto, verificar se está adequado aos propósitos comunicativos, se tem alguma coisa que ele gostaria de ajustar, se tem algum erro ortográfico que escapou. Então, eu acho que desde o início é legal a gente começar a orientar as crianças para revisão, não exatamente para correção, mas sempre selecionando. Tem que tolerar a imperfeição se a gente quer que a criança escreva bem. Porque se eu também vou apontar todos os problemas, e são muitos, porque quando uma criança está aprendendo a escrever recém-alfabética, ela ainda não sabe separar as palavras, ela tem problema de interferência na fala, ela não consegue, não sabe essas regularidades posicionais em relação ao contexto, ela não sabe pontuar, quer dizer, tem muito, se eu for marcar tudo isso, é melhor desistir, não é verdade? Então a gente tem que ir com muita delicadeza, apontando sempre algo, mas com muita delicadeza. E se nós não desistimos, é fácil o aluno desistir, né? Porque com não porque olha, quando você vê um texto todo cheio de apontamentos, o que você faz? Não nasci para isso. E quantas das pessoas com que a gente está conversando agora não criaram uma espécie de aversão à escrita, não se sentem competentes para escrever? E talvez esteja exatamente em coisas como essa, que vão sinalizando para a gente que você não nasceu para escrever. Não é verdade, né? A gente precisa cuidar para não continuar com as nossas ações reproduzindo esse tipo de situação. Ok, professora. Parte desse trabalho reflexivo com a ortografia, uma parte importante, fundamental, que aparece no seu texto, é a questão de se fazer um diagnóstico dessas dificuldades ortográficas da turma com a qual a gente está trabalhando naquele momento. Como que isso deve ser conduzido pelo professor, esse diagnóstico? Eu penso assim, saber, em qualquer tipo de conteúdo que você vai ensinar, ter dados objetivos a respeito dos saberes das crianças, do que elas sabem, do que elas precisam aprender, é essencial para o professor organizar a sua prática de modo a ampliar as capacidades dos estudantes. Com ortografia não é diferente. Eu costumo propor uma situação de um reconto de um texto conhecido, pode ser um conto, uma lenda, uma fábula, ou então a transcrição de um texto que a criança sabe de memória. A ideia, para que o diagnóstico de fato responda aos saberes do estudante, é não deixar que as crianças tenham acesso à versão escrita do texto, para você exatamente ter clareza de que aquilo que você vê registrado no papel corresponde de fato às hipóteses dela. E aí eu organizo uma grade exatamente para isolar e descrever os problemas. Isso eu estou como exemplo no meu livro, exatamente quais são os pontos que o professor tem que olhar. Porque aí o que acontece? Não basta só dizer que está faltando letras. É preciso ser mais preciso nessa avaliação. Está faltando letras porque tem um problema de interferência da fala, como no exemplo que eu dei há pouco, está faltando U porque a gente fala O, ou está faltando o R em carro, por exemplo. Porque aí não tem um problema de fala, porque o R de rato, que eu escrevo só, é o mesmo som. Então, ele pode funcionar para representar esse som que a gente chama de R forte. Então, ter uma descrição precisa com indicadores me ajudam a saber quais são os problemas que são de alguns alunos, de todos os alunos, de apenas um, e poder orientar a minha atividade, planejar o meu trabalho, sabendo o que eu preciso tratar no coletivo e o que eu vou ter que trabalhar já em pequenos grupos ou mesmo individualmente com alguma criança específica. Ok, professora. Para quem está chegando agora, o nosso debate, acessando agora, estamos discutindo o livro Ortografia, da professora Maria José Nóbrega, a respeito do ensino reflexivo da ortografia.
Professora, isso nos ajuda, essa questão de se fazer o diagnóstico, isso nos ajuda, então, a definir conteúdos por ano, por exemplo, nesse processo, para não ter uma coisa pré-disposta, pré-definida, mesmo porque as turmas são muito heterogêneas. Esse diagnóstico funciona nesse sentido também? Sim. Imagine que a escola inteira está organizando o diagnóstico. É possível você definir o que precisa ser trabalhado em cada ano, mas também é possível você pensar numa trajetória, porque, na verdade, a questão da reflexão ortográfica, ela se coloca para o aluno que já compreendeu o sistema de escrita alfabética. Ele precisa ter compreendido que as letras representam o som da fala. A partir daí, eu diria que, se a gente considerar que esse trabalho está se consolidando no primeiro ano, no segundo e no terceiro, a gente poderia investir bastante no que é regular. Então, trabalhando com as regularidades morfológicas para ajudar a reduzir as interferências da fala na escrita, e com as regularidades contextuais para a criança saber quando ela usa uma letra ou outra, dependendo da posição na palavra, se está no início, no meio ou no final da palavra, ou também da vizinhança, que letra que vem antes e que letra que vem depois. Isso baixaria bastante a quantidade de erros já nos primeiros anos do ensino fundamental. A partir do terceiro, do quarto e quinto ano, a gente já poderia começar a investir nas palavras irregulares, e aí sim a gente vai ter que apelar um pouco para a questão da memória, mas é possível também trabalhar com um raciocínio morfológico. Por exemplo, eu não sei escrever laranjeira, é com G ou com J, mas eu sei escrever laranja. Laranja como que é? Podia ser com G? Não. Então, a palavra laranja pode me ajudar a escrever laranjeira. Então, é possível também, você trabalhando com a ideia da família de palavras, potencializar essa questão da memória. Eu acho que seria mais ou menos essa rota para pensar numa progressão dos conteúdos. Certo. Eu vou inserir aqui, então, a pergunta da Betânia Barreiros, de Osasco. Ela diz o seguinte: trabalho com alfabetização e letramento no primeiro ano. Quando os silábicos e alfabéticos começam a perceber que uma mesma letra pode fazer dois sons, como S com som de Z. Também sabem que existe a letra certa para a ortografia ficar correta e se preocupam em escrever corretamente. Por que essa preocupação não se mantém nas séries posteriores? Percebo o abandono do cuidado com a ortografia por parte dos alunos. Como trabalhar essa importância desde o primeiro ano? Nós falamos um pouco da questão da inserção a partir do primeiro ano, mas acho que essa preocupação dela é de que depois isso vai se perdendo, né? Como manter esse trabalho? Então, eu acho que vai perdendo, porque a gente também, enquanto educador, não mantém a criança viva pensando sobre isso. Uma coisa que é preciso ter cuidado é quando a criança ainda está se alfabetizando, não me parece que é exatamente o momento de insistir muito pesadamente na escrita convencional. É preciso, de certo modo, deixar que ela escreva de acordo com as suas hipóteses. Qual o efeito disso? O efeito é que, às vezes, a criança, sabendo que tem uma forma convencional, desiste de escrever, porque ela ainda não dá conta cognitivamente de entender o que as letras representam. Por outro lado, é preciso manter as crianças vivas. Quando ela faz uma pergunta, estimular ela a pensar, mas qual será o mistério dessa letra? Por que será que às vezes é 1? Por que será que às vezes é 2? Organizar uma lista de palavras e deixar manipular e classificar e descobrir essas regras. Eu acho que manter esse espírito de investigação, de descobrir a regularidade, é que é a chave desse trabalho reflexivo. Isso tem relação com as propostas de exercícios do livro, por exemplo, que insistem bastante na importância de se trabalhar em duplas, por exemplo, em mais de um aluno nas atividades que são propostas, né? Qual a relação, qual a importância disso?
do ponto de vista das atividades, eu proponho sempre um ciclo, que é uma situação em que a criança é estimulada a descobrir a regularidade. Uma outra situação em que ela se apropria disso, acomoda essa aprendizagem, treina, fixa. Mas o fato dela estar realizando esses exercícios sem cometer erro algum, não garante que ela escreva corretamente no texto. Por uma razão simples. Produzir um texto é muito mais complexo do que completar com R2Rs no exercício, né? Implica o que eu tenho que dizer, as características do gênero, propósito comunicativo, enfim. E as crianças não dão conta. Aliás, não só as crianças. Basta olhar a ficha técnica de qualquer livro publicado para ver como os escritores profissionais precisam de preparadores de texto, de revisores, de editores. Quer dizer, ninguém escreve sozinho. Não dá para exigir isso de uma criança pequena. E a outra questão que você aponta tem a ver também com a questão... Desculpa, André, eu me perdi aqui um pouco. A primeira parte é nos exercícios. A dupla, ok. A questão da dupla é a seguinte. Imagine que eu vou pegar uma atividade de sistematização, muito simples. Estou completando com 1 ou 2 R. Mas eu fiz uma generalização do tipo assim, já entendi esse negócio de R2R. No meio da palavra, se o R for fraco, eu coloco 1. Se for forte, 2. E aí aparece a palavra enrolar. Aí aparece a palavra Henrique. Que o R é forte, mas eu preciso escrever 1, porque não está em posição intervocálica, né? No caso de enrolar, tem o N antes, né? Então, se eu estou sozinho, eu fico feliz e coloco um R só lá, tranquilo. Mas se eu tiver com outro colega, ele pode falar, não, aqui tem que ser com apenas, tem que ser 2, porque é forte, o outro é não, porque é fraco. E eles vão precisar argumentar, e para os dois, essa situação de precisar argumentar para convencer o outro da resposta, faz com que eles explicitem conhecimentos que estavam ainda lá tácitos, não estavam explicitados. Às vezes as crianças sabem fazer mais do que sabem falar sobre. Então, a dupla, trabalhar em dupla e elaborar essas atividades em dupla não é para facilitar, pelo contrário, é para criar uma situação de fazer pensar e de fazer com que eles explicitem as regras que orientam a escrita o emprego de uma ou de outra letra. O que para eles fica mais significativo, eles acabam internalizando com mais facilidade justamente essas regras, essas regularidades, e assim que funciona, né? Eles se escutam e escutam o outro. E às vezes explicam de um jeito que a gente não conseguiria explicar. Tem um exemplo muito legal, que é uma dupla discutindo quando é que emprega o M e quando é que emprega o N. E aí um dos meninos da dupla fala, mas eu não entendo esse negócio, eu não sei quando é que é um, quando é que é outro. E o colega explica para ele deste jeito. Depois do M, você só pode colocar P e B. E aí o menino, nossa, que legal, que bacana. E quando a professora me contou, ela não conseguia atinar o que tinha naquela explicação que era diferente da dela. Só que o garoto estava explicando na ordem que a gente grafa. Primeiro a gente grafa o M para então grafar o P e B. A explicação que normalmente a gente dá é só se usa M antes de P e B. E ele explicava, depois de M a gente tem que colocar P e B. E fez toda a diferença para aquele garoto. Então, às vezes também é aproximar a linguagem. Às vezes a orientação de um colega chega numa linguagem mais próxima do que a do professor, e aí a criança aprende. Ok. Os exercícios propostos, eles são divididos envolvem, né, 3 etapas. Então, a primeira é encontrar essas regularidades, né, o que se repete na língua,
depois sistematizar as regularidades e aplicar as produções de texto. Vamos pensar um pouquinho nesse papel do professor aí. São atividades que exigem uma preparação anterior à aplicação delas e uma participação importante do professor, né? Como esse professor tem que se comportar nesse ensino, nessa linha de trabalho? Qual é o papel dele nesse trabalho? Então, às vezes o que é complicado nessa situação, uma vez eu me lembro de uma fala de uma professora num dos cursos que eu dei que dizia assim: como é difícil a gente ensinar alguma coisa de um jeito diferente daquele que a gente aprendeu. Então essa é a primeira questão, eu preciso romper com aqueles modelos. E a outra coisa em geral, a situação de descoberta é você conseguir organizar um corpo suficiente de palavras que permitam para as crianças, permita às crianças identificar as diferentes ocorrências e valores que aquela letra pode representar. Depois, os exercícios de sistematização são os que mais a gente sabe fazer, porque antigamente um pouco otimista da minha parte, mas é o que mais se faz com ortografia, né? Mas sempre é legal quando você, às vezes, tem lá seu livro didático, vai ver os exercícios de ortografia, às vezes o que está lá serve mais para sistematizar do que para descobrir a regra. Mas sempre é legal olhar os exercícios. A criança pode refletir para responder essa pergunta ou está baseado na memória? Né? Quer dizer, essa é uma questão que é importante. É preciso que ela tenha condição de fato, pensar para descobrir se aquela letra cabe naquele contexto ou não. E da produção, é só ajudar a lembrar, e às vezes pode ser coisas muito simples, por exemplo, eu vou marcar todas as palavras que têm R. Existem palavras que estão certas e palavras que podem estar com o uso errado da letra. Mas a ideia eu crio uma condição que favorece o estudante observar. E eu pergunto, todas as palavras que estão marcadas no seu texto têm a letra R. Você acertou todas? Quer dizer, isso é uma ajuda que eu posso fazer para tornar observável na produção. Ajudar a revisar aquele conteúdo que a gente está ensinando é essencial. Esse é um dos problemas de não garantir essa transferência, achar que só a sistematização basta. Não. Ensinar a revisar também é uma etapa do trabalho. Uma etapa importante, porque é um aluno reflexivo, pensando a própria produção e pensando a própria estrutura de texto, né? Isso não resolve. Então, nós sabemos que isso não vai eliminar todos os erros possíveis que o aluno vá ter. A gente estava discutindo a questão do rascunho, por exemplo, né? A questão da diferença entre correção e revisão. Acho importante colocarmos aqui, de repente, essa discussão, né? Que é a questão da correção do professor e da revisão do aluno. Como incentivar esse aluno, estimulá-lo a ser o corretor do próprio o revisor do próprio texto, antes desse texto chegar ao corretor, né? Que somos nós, os professores. Olha, André, você tocou numa questão importante que eu acho que eu preciso esclarecer. Quando a gente está pensando na ortografia, a gente está pensando num aspecto que hoje em dia até pode ser resolvido com o corretor ortográfico, se você estiver escrevendo com o auxílio de um computador, por exemplo. Muitos problemas da ortografia se resolveram com o corretor ortográfico bem. Atenção, um texto sem erros ortográficos pode ser muito ruim, né? Porque uma coisa é escrever certo e outra coisa é escrever bem. Acho que são dois procedimentos. O problema é que o corretor ortográfico não me ajuda a escrever bem. Isso é uma coisa que o professor precisa pensar desde sempre. Quer dizer, há momentos em que a ênfase é mais para o escrever certo e outros em que a ênfase é mais para o escrever bem. Normalmente, eu proponho que quando o seu foco é mais o escrever bem, então você está preocupado com a
a estrutura do texto, está preocupado com a linguagem que, em geral, se usa para escrever aquele texto, eu proponho que você apresente uma versão em que você entrega o texto sem erro ortográfico algum. Você comunica à turma, olha, a professora editou esse texto, eu tirei os erros de ortografia e agora a gente vai prestar atenção no aspecto discursivo, exatamente para colocar foco. Porque senão começa a falar, olha, ali era R, ali é S. Quando você vai ver, são tantas observações que dispersa e você não consegue atingir seus objetivos. Então, minha sugestão é, atenção, é preciso cuidar da ortografia, mas também é preciso cuidar do outro aspecto, que é o escrever bem. Em geral, eu proponho que você organize a sua aula para privilegiar um ou outro aspecto a cada vez. Tudo junto é muito difícil. Muito difícil para a criança aprender com aquela situação de revisar. Né? Verdade. Essa questão de ortografia, nós estamos pensando desde o Fundamental 1, desde dos menores, mas nós sabemos que os melhores vestibulares mais competentes, por exemplo, como a Unicamp, que trabalham muito com essa questão do gênero, aí são os mais modernos nesse aspecto de linguagem, eles valorizam menos a questão ortográfica, né? E aí eu pensei em uma questão. Isso significa o quê, na verdade? Significa que eles esperam que os alunos cheguem com menor seja uma educadora, ou porque realmente eles acreditam nisso, que tudo bem, não é a ortografia que determina a qualidade de um texto, como a gente acabou de dizer aqui. Então, Andréia, teve uns probleminhas aqui de recepção do seu áudio, mas vamos ver se eu conseguir captar a sua pergunta. De qualquer maneira, qualquer coisa você volta com ela. Okay. Mas a questão é o seguinte, quando você está fazendo um teste, você está numa situação específica, que você tem lá um tempo da prova para responder, para dar conta de produzir aquele texto. Isso pode ser tanto o vestibular da FUVEST, da Unicamp, ou a redação do Enem. Né? Você tem lá um tempo. Nas práticas sociais não é bem assim. Em geral, você produz um texto, dá um tempo para o texto ficar na gaveta, para você voltar com a perspectiva, com o olhar do escritor. Então, imagino que seja um pouco também, considerando as condições de produção, que você tem que os vestibulares têm esse tipo de atitude. Saber que não teve o distanciamento suficiente. Agora, qualquer dessas matérias, dessas reportagens, pérolas do Enem, pérolas que saem na imprensa, em geral, crucificam exatamente os erros ortográficos, né, das redações publicadas. Mas, em geral, existe uma coisa que é importante a gente considerar. Existe uma maior tolerância de qualquer um de nós para quando você escreve errado uma palavra menos frequente. Escrever você com C cedilha no vestibular certamente vai fazer o corretor ficar um pouco incomodado com você, porque é uma palavra muito frequente. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Né? Agora, o que é interessante em situação escolar, é sempre possível você se aproximar mais das condições de produção. Né? Porque, isto é, não peça para o aluno revisar imediatamente após a produção. Dê um tempo para que ele se distancie do texto, porque você vai se surpreender com as coisas que ele consegue ver no dia seguinte. Ok, professora. Nas perguntas dos internautas, surgiu uma questão, assim, uma dúvida, uma insegurança, ou até uma ansiedade mesmo, que eu acho que tem a ver um pouco com os pais, né? Os pais podem participar, porque nós dissemos assim, que às vezes as questões orais, até da realização de como os pais comunicam, também influenciam nos erros, né? Então os pais estão perguntando se tem alguma coisa que eles podem fazer que possa ajudar em casa, alguma atividade, mesmo que lúdica,
que possa ajudar o filho a ter um sucesso, a melhorar a escrita? Olha, em relação à ortografia, eu acho bastante arriscado você pedir apoio da família para ajudar a ensinar. Por uma questão simples. É muito provável que os pais vão reproduzir aquela maneira pouco reflexiva da qual a gente estava falando no início. Então, eu gosto de sugerir que a família atue como estimulando as crianças a ler com as crianças, compartilhando o mundo da escrita, levando a criança a uma livraria, presenteando com livros. Eu acho que essas atitudes são muito mais interessantes do que exatamente interferir diretamente na aprendizagem de um conteúdo. Porque para se ensinar bem ortografia de um modo reflexivo, a gente vai precisar conhecer esse objeto, conhecer que regularidades são essas, porque a gente não aprendeu assim. Depois, aprender a interpretar os erros que as crianças cometem, do ponto de vista de considerar qual é o raciocínio que está por trás daqueles erros, mas também pensar em como intervir, como mediar. Dificilmente a família tem como ajudar em todos esses aspectos. Verdade. Eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas que mandaram questões para cá, né, para que nós fizéssemos todas elas. Foram muitas questões, queria agradecer também. Nós gostaríamos de agradecer a participação. Algumas eu citei os nomes de quem fez, mas vou citar os nomes também de quem enviou, e as perguntas apareceram indiretamente, inclusive dos pais, que eu acabei de comentar agora. Então, eu queria agradecer, por exemplo, a Kátia Cristina, de Guarulhos, São Paulo, a Lourdes Possato, de Sorriso, do Mato Grosso, a Carolina Posa, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Rosilane Sodré, de Barra do Mendes, na Bahia também, Ana Cate Lazaré Gabriel, de São Paulo, Maria Lúcia Barbosa, de Mairinque, interior de São Paulo, Milton Gabriel Júnior, de São Paulo também, Madalena Monteiro, também de São Paulo. Participação maciça também, muita gente da Bahia, né? Não só de São Paulo, mas na Bahia também apareceu bastante gente participando. Tem uma pergunta que é da Rosilane Sodré, de Barra do Mendes, na Bahia. Ela está falando da questão de grupos especiais, né, com defasagem de idade e série. Aí ela comenta que no início do ano a maioria não sabia ler e escrever, houve avanços, a turma já percebeu que muitos deles continuam cometendo alguns erros, que já foram trabalhados a partir do diagnóstico inicial. Ela já trabalha a questão do diagnóstico. O que fazer nesses casos em que erros se repetem, se retornam às vezes? O que fazer nesses casos quando a questão já foi trabalhada? Retomar. Olha, Andréa, em primeiro lugar, eu fico feliz com essa participação, de ver que tem tanta gente de tanto lugar interessada nas questões da ortografia. Obrigada pela participação a todos os internautas. Com relação a essa questão, uma coisa que a gente detecta é que tem um momento que é muito interessante para a aprendizagem da ortografia se dar, que é exatamente quando a criança acaba de descobrir que as letras representam o som da fala, que ela se alfabetiza, né? Porque nesse momento ela faz uma quantidade enorme de perguntas, ela está toda aberta para aprender. Conforme você vai encontrando crianças que, infelizmente, não conseguem acompanhar, e às vezes não conseguem acompanhar por diferentes situações, que às vezes não tem a ver exatamente com ela, mas tem a ver com situações bastante perversas que a gente vê, às vezes, nos sistemas de ensino, em relação a propor situações desafiantes para as crianças, ela vai construindo representações a respeito de si. Então, ela vai aprendendo que ela é muito boa para jogar futebol, mas para ortografia nem pensar, né? Então, às vezes, você tem aí um fator que a gente poderia dizer que tem a ver com um fator emocional, que não é cognitivo, isso que eu queria dizer, é que ela resiste a esse assunto, porque ela viveu muitas experiências frustrantes em relação a eles.
Então, eu acho que nessa situação, se o professor investir fortemente no que é regular e ir ajudando a criança a identificar os seus progressos, é uma saída. Quer dizer, nessa situação eu tenho duas coisas para fazer. Uma é romper a resistência que ela tem, e a segunda é, de fato, fazer ela aprender as regularidades. Então, se o professor conseguir criar situações em que ela seja bem-sucedida, que ela se saia bem, isso vai fazendo com que ela comece a achar que o bicho não é tão feio assim, que dá para encarar. Então, pensando nisso, e o aluno que carrega esse erro mais velho? Então, por exemplo, alunos que chegam no 8º, 9º anos com problemas ortográficos não esperados mais. Como realizar esse trabalho, assim, minimamente? Como pensar nisso? Isso é um vício já? O aluno consegue reverter essa situação? Eu imagino que sim. Até que ponto? Como nós, professores, podemos fazer esse trabalho de forma que eles tenham sucesso nessa questão? Olha, normalmente, mesmo que a escola, vamos imaginar a situação mais dramática, que seria a escola não fazer nada em relação ao ensino de ortografia. A própria situação comunicativa de participar de atividades de leitura, de atividades de produção de texto, faz com que a criança vá melhorando o seu desempenho. Quer dizer, se você pegar um texto de uma criança dos anos iniciais e comparar com o texto de anos finais, você tem uma redução de erros, né? Agora, a gente sabe que tem crianças que são, que nessa situação espontânea conseguem resolver melhor os problemas do que outras. Uma saída, por exemplo, é usar o computador com o corretor ortográfico ativado. Porque aí você tem um feedback imediato da palavra. Aparece lá a marca do corretor apontando que há um erro ali. E ensinar, esse feedback imediato costuma melhorar a ortografia de muitas crianças, já eu estou falando de Fundamental 2, principalmente agora, tá? Consegue fazer com que ela melhore a sua escrita mesmo na manuscrita. Crianças que escrevem bastante no computador, tendo esse feedback, acabam também melhorando sua escrita. Mas tem aqueles que vão ser excelentes leitores e escritores e errar muito. Eu me lembro que quando teve essa última reforma ortográfica, o Rui Castro, que é aquele biógrafo, jornalista e cronista fantástico, uma das crônicas que ele escreveu na Folha sobre o assunto, ele disse que ele não ia se preocupar nem um pouco com essa última reforma ortográfica, que ele ia deixar tudo isso para os revisores dele cuidarem, né? Então, veja bem qual é o que ele está dizendo. Eu vou escrever errado porque eu sei quem vai olhar o meu texto para mim. Eu vou dizer uma coisa que eu fazia com os meus alunos no ensino médio, que erravam muito e que iam fazer vestibular. Eu ensinava os meninos a identificarem na produção deles palavras que tinham potencialmente a possibilidade de estar errada. Por exemplo, hesitar. Opa, essa daí eu posso errar. Troca por duvida. Quer dizer, eu estava criando uma estratégia para ajudar alunos brilhantes, mas que tinham dificuldades ortográficas a passar, porque na vida profissional deles, como o Rui Castro, vai ter alguém que corrija para eles. Então, também a gente não deve dar para a ortografia um peso maior do que, de fato, ela tem, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui curiosa. É da Madalena Monteiro, aqui de São Paulo. Ela diz assim: no Nordeste é muito comum os professores em formação continuada defenderem que a maneira como o alfabeto é recitado naquela região do Brasil é mais favorável para que os alunos compreendam o uso de determinadas ocorrências ortográficas, como o uso do G, que eles denominam como G, que a gente estava até comentando, do J e do G. Você concorda que isso tenha influência? Como abordaria ou fundamentaria essa discussão com eles? Olha, em geral, o nome das letras ele é orientado por um princípio que tem um nome bem bonito, que chama princípio acrofônico. Quer dizer
que no nome da letra você escuta um valor que ela tem. Se eu digo G para a letra G ou G para a letra G, dependendo da região tem nome, eu vou ter só uma pista diferente, mas nas duas situações a gente tem pistas. Uma para que a letra represente o som de G e na outra para que a letra represente o som de G. Eu acho que isso não interfere, não. É uma estratégia com pouco resultado, no fim. As crianças precisam aprender o nome da letra, mas não é isso que não é a variação regional do nome da letra que vai facilitar ou não, né? Certo. Tem uma outra pergunta aqui da Cristina dos Santos de Guarulhos e ela diz o seguinte: trabalho com formação de professores na rede municipal de Guarulhos. Atualmente estamos empenhados também no PNAE, Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Gostaria de saber qual a melhor forma de atrelar o trabalho de reflexão sobre ortografia, proposto aqui, à produção dos gêneros. Então, quando a gente está pensando na ortografia, reparem que a ortografia ela não impacta num gênero específico, porque ela vamos dizer que ela é transversal. Qualquer gênero que eu estiver escrevendo, eu tenho que escrever corretamente as palavras. Então, na verdade, é possível você desenvolver uma sequência de atividades para estudar um determinado funcionamento de uma letra e revisar palavras que tenham aquela letra, seja qual for o gênero. Porque quando você está estudando o gênero, você está fazendo uma abordagem mais discursiva e a ortografia, ela tem a ver com padrões da escrita e não exatamente com esse aspecto mais do escrever bem, como eu tinha falado. Tem uma definição no seu livro que fala a questão da hipercorreção. Né? Então, a gente fala muito do erro, fala muito, né, do aluno desconhecer qual é a regularidade. O que seria a hipercorreção, por exemplo? Eu vou explicar de um jeito bem simples a hipercorreção. Quando a gente toma um medicamento para um determinado problema físico, em geral, alguns deles têm efeitos colaterais, né? Então, a hipercorreção seria exatamente uma espécie de efeito colateral da aprendizagem. É você fazer uma generalização indevida. Eu vou pegar o exemplo que eu dei do pegou, né? A gente fala pegou, mas escreve pegou. E fala viajou, mas escreve viajou. Aí ele vai escrever professora, né? E coloca esse ou. Mas esse é um erro que não tem a ver com a fala, ele não fala assim. Mas tem a ver com ele achar que esse daí deve ser um daqueles ous que vira ou na hora de falar. Então, a ideia é a gente estar atenta que esse tipo de erro a gente chamaria de um erro inteligente na medida em que a criança está tentando aplicar a regra. Saber que aí a gente precisa mostrar, olha, tem o que é o mesmo. E até às vezes organizar uma listinha de palavras que tem o e palavras que tem ou. Né? Não sei se ficou claro, André. Sim, perfeito. A questão, voltando à revisão do próprio texto pelo aluno, o livro propõe algumas estratégias, não só o aluno revisar o próprio texto, mas troca de texto. Quais seriam essas estratégias? Como que isso poderia acontecer em sala de aula? Quando você vai olhar o seu próprio texto, normalmente você tem uma quantidade enorme de aspectos que você tem que olhar. Se ele está adequado ao gênero, se as questões de coesão estão bem amarradinhas, se as palavras estão escritas corretamente. Então, são muitos aspectos para olhar. A ideia de fazer isso em parceria é exatamente ajudar a controlar essa operação que às vezes é tão difícil. E sempre colocar um foco para aquela tarefa. Então, você pode, primeiro, fazer uma revisão coletiva, em que você ajuda as crianças a aprenderem os procedimentos de revisar, depois partir para a dupla,
Depois partir para um trabalho mais individual, em que eu olho o texto do colega, é sempre mais fácil achar o erro do texto, no texto dos outros, até chegar ao meu. Acho que o meu próprio texto, né? Esse percurso eu acho que ajuda bastante. Ok, professora. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos. Estamos aqui finalizando uma conversa com a professora Maria José Nóbrega sobre o livro Ortografia, Como Eu Ensino, da série Como Eu Ensino, da editora Melhoramentos. Foi uma conversa muito enriquecedora. Eu acho que para quem teve dúvidas, mandaram perguntas, nem todas puderam ser respondidas, mas na sua grande maioria eu tentei inserir aqui na nossa discussão. E essa conversa sempre continua, estamos abertos à participação dos internautas que se interessarem. Gostaria de agradecer à professora, a disponibilidade, a clareza com que respondeu a todos os questionamentos, e passo a palavra, então, para nós encerrarmos esse nosso encontro tão produtivo. André, eu queria agradecer a sua mediação e agradecer o SEMPEC por essa oportunidade tão agradável de poder estar conversando com as pessoas que estão exatamente na sala de aula e pensando em desenvolver um trabalho bacana. E agradecer principalmente a participação dos internautas e quem sabe a gente volta aí mais uma vez para conversar a respeito desse assunto. Muito obrigada a todos pela atenção.